Eu nunca imaginei que tudo aquilo que eu sonhava poderia virar um pesadelo tão rápido. Meu nome é Pamela, e hoje vou contar minha história. Quando descobri que estava grávida, uma mistura de medo e alegria tomou conta de mim. Eu ainda tentava acreditar que João, meu marido, reagiria com entusiasmo, que me abraçaria com os olhos marejados, e que começaríamos juntos um novo capítulo. Mas o que recebi foi silêncio. Um silêncio cortante, desconcertante. Ele apenas assentiu com a cabeça, como se eu tivesse contado que troquei o detergente da pia. Aquilo me machucou mais do que qualquer discussão poderia ter machucado. Nos dias que se seguiram, a situação piorou. João passou a me tratar com frieza, criticando tudo, a comida que eu fazia, a organização da casa, até a forma como eu falava. Aquela mulher que queria trazer alegria para casa se tornava cada vez mais apagada, sem espaço, sem brilho. Comecei a me sentir sozinha, rejeitada, como se fosse um peso na vida dele. A gravidez, que eu tanto desejava viver com plenitude, virou um fardo aos olhos dele. E, aos poucos, também começou a pesar para mim. João não fazia questão de esconder seu desprezo. Passou a trazer para casa comidas com cheiros fortes que me enjoavam, e se recusava a ajudar com qualquer coisa. Eu estava sozinha. Sozinha emocionalmente, psicologicamente, e começando a me perguntar se aquele era realmente o homem com quem eu queria dividir uma vida. À medida que a barriga crescia, o distanciamento dele aumentava. E, com isso, uma suspeita incômoda começou a crescer dentro de mim. Será que João estava envolvido com outra pessoa? Tentei afastar esse pensamento. Quis acreditar no compromisso que tínhamos, na história que construímos. Mas os sinais estavam ali. Saídas tardias do trabalho, conversas evasivas, olhar distante. Eu queria acreditar que era só uma fase. Que ele estava assustado com a paternidade, confuso com a responsabilidade. Mas lá no fundo, algo me dizia que tinha mais. Foi num dia qualquer, enquanto lavava as roupas dele, que encontrei um recibo de motel. Na hora, meu corpo gelou. Fiquei parada, olhando para aquele papel como se ele tivesse o poder de explodir em minhas mãos. Meu estômago revirou. Meu coração disparou. Tudo fez sentido de uma só vez, a frieza, as críticas, o desprezo com a gravidez. A confirmação da traição doía, mas não era uma surpresa. A partir daquele dia, minha vida virou uma busca exaustiva por provas. Eu não tinha condições de contratar um detetive, então assumi esse papel, vasculhava bolsos, observava hábitos, cada comportamento dele era uma pista que eu tentava decifrar. Eu precisava entender com quem ele estava. Por que ele tinha escolhido trair, justamente no momento em que eu mais precisava de apoio? Mas a cada tentativa frustrada de conseguir algo concreto, a humilhação crescia dentro de mim. Enquanto minha gravidez avançava, eu me sentia cada vez mais só. Chorava à noite, abraçada ao travesseiro, desejando que tudo aquilo fosse um pesadelo. Eu estava exausta, física e emocionalmente. Já intuía a verdade, mas queria provas. Queria me libertar da dúvida, do medo, da esperança tola de que ele voltaria a ser o homem que conheci. Foi então que recebi uma ligação que mudaria tudo. Era meu pai, Paulo. Ele sempre esteve distante, ocupado demais com os negócios no exterior para se fazer presente na minha vida. Nossa relação era cordial, mas fria. Por isso, quando atendi aquela ligação e ouvi sua voz suave do outro lado da linha dizendo: "Oi, filha, como você está?", um nó se formou na minha garganta. Havia uma preocupação verdadeira no tom dele. Pela primeira vez, senti que ele queria mesmo saber. Antes que eu pudesse responder, ele continuou: "Estou de volta ao país. Quero te ajudar. Sei que as coisas não estão fáceis." E então veio a revelação: eu havia herdado uma fortuna considerável da minha avó. Ele vinha administrando esse dinheiro por anos, esperando o momento certo para me contar. Aquilo foi como um raio de luz atravessando a escuridão em que eu vivia. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre apoio, sobre família. Pela primeira vez, senti que não estava completamente sozinha no mundo. Aquela ligação do meu pai mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Paulo sempre foi um homem ausente, ocupado demais com negócios, viagens, compromissos. Cresci com a sensação de que ele tinha outras prioridades, e que eu era apenas um lembrete de uma fase da vida dele que ele queria deixar para trás.
Então, ouvir que ele estava de volta e queria me ajudar, foi como ver uma porta se abrir lentamente, depois de anos trancada. Nos dias seguintes, ele veio me visitar. Quando o vi na porta do apartamento, segurando um buquê de flores e com os olhos marejados, quase não reconheci aquele homem. Não o pai distante, mas o avô em potencial, o homem arrependido que via em minha filha que ele negligenciou. Nos sentamos para conversar e, pela primeira vez, eu me permiti chorar sem medo. Contei sobre a frieza de João, sobre a solidão, a gravidez e a dor de descobrir que o homem que eu amava estava me traindo. Paulo ouviu tudo em silêncio, respeitoso. E quando terminei, ele pegou minhas mãos com firmeza e disse: "Você não precisa mais passar por isso. Não está sozinha." Foi como se o chão tivesse voltado para debaixo dos meus pés. Aquele apoio inesperado me fez sentir menos quebrada, menos invisível. Era como se, finalmente, eu tivesse uma base para recomeçar. A herança que ele mencionou não era pequena. Minha avó, que eu pouco conheci, havia deixado uma quantia generosa para mim, em um fundo que ele administrava com cautela. Ele confessou que se arrependeu por não ter sido mais presente, e que queria me ajudar a usar aquele recurso para me reconstruir. A herança passou a representar mais do que segurança financeira, era uma segunda chance. Uma oportunidade de sair de um casamento infeliz com dignidade, de criar meu filho em paz, de ter um recomeço real. Com essa nova perspectiva, comecei a planejar minha saída. Eu não queria mais viver presa àquele ciclo de humilhações, mentiras e solidão. João havia se tornado um estranho para mim. Seu desinteresse era explícito, seu desprezo, sufocante. E agora, com o apoio do meu pai e a segurança da herança, eu tinha uma escolha real. Pela primeira vez em muito tempo, me senti no controle da minha vida. Passei dias refletindo, me fortalecendo, conversando com meu pai. Ele me encorajava, mas nunca me pressionava. Dizia que eu deveria sair apenas quando estivesse pronta. E então, numa noite qualquer, sentada à mesa de jantar, eu soube que era hora. Preparei a comida com as mãos trêmulas. Quando João chegou, nem olhou nos meus olhos. Sentou-se, comeu em silêncio e, como de costume, reclamou da comida. Aquilo foi a gota d'água. Respirei fundo, me levantei da cadeira com calma e disse, com a voz firme: "Quero o divórcio." Ele parou de mastigar. Me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. "Você quer o quê?" perguntou, tentando manter o tom de superioridade, mas eu percebi o tremor na voz dele. "Divórcio. Já falei com o advogado. Esses são os papéis." Coloquei os documentos sobre a mesa. "Você passou meses me tratando como se eu fosse invisível. Me traindo, me desprezando. Eu não preciso disso." Ele tentou me intimidar, como sempre fazia. Disse que eu não sobreviveria sem ele, que eu era dependente, fraca. Mas algo em mim tinha mudado. Eu já não era mais aquela mulher assustada. Olhei nos olhos dele com uma calma que o desarmou. "Você está enganado. Eu posso, e vou me virar sozinha." Diante do meu tom firme, talvez pela primeira vez, João entendeu que eu não estava blefando. Em silêncio, assinou os papéis. A cena foi fria, dolorosa, mas libertadora. No dia seguinte, com a ajuda do meu pai, deixei aquele apartamento. Voltei para a casa dos meus pais, onde finalmente me senti protegida. A sensação de segurança era estranha, mas acolhedora. Dormi pela primeira vez em meses sem medo, sem ansiedade. Henrique ainda não havia nascido, mas já me inspirava coragem. Eu queria ser a mãe que ele merecia. E para isso, precisava cortar, de uma vez por todas, as correntes que me prendiam a João. Ele tentou entrar em contato nos dias seguintes. Ligações, mensagens. Mas eu o ignorei. Sabia que qualquer conversa seria uma armadilha emocional. Eu já tinha me libertado. E não estava disposta a olhar para trás. Fechei aquela porta com firmeza. Deixei para trás não só um casamento fracassado, mas uma versão de mim que aceitou por tanto tempo tão pouco. Agora, era a hora de reconstruir. Por mim. E por Henrique. Nos primeiros meses após o divórcio, experimentei um tipo de paz que eu nem sabia que existia. Era silenciosa, leve, e aos poucos foi ocupando os espaços onde antes havia medo.
Na casa dos meus pais, voltei a dormir tranquila, sem o peso de uma presença indiferente ao meu lado. As manhãs tinham outro sabor. E apesar de todos os desafios que viriam com a maternidade, eu me sentia inteira. Pela primeira vez em muito tempo, eu era só minha. O apoio do meu pai foi fundamental. Paulo não tentava compensar o passado com promessas vazias, mas com presença, escuta e ação. Ele me acompanhou a consultas médicas, me ajudou a reorganizar minha rotina, reformou um quarto na casa para que eu e Henrique tivéssemos um espaço só nosso. E foi nesse ninho de reconstrução que meu filho chegou ao mundo. Henrique nasceu numa manhã calma, cercado de amor. Quando o peguei nos braços pela primeira vez, entendi o que significava um novo começo. Era como se tudo que doeu, tudo que machucou, tudo que me despedaçou, tivesse servido para me conduzir até aquele momento. Ele era pequeno, frágil, e ao mesmo tempo tão poderoso. Me deu um propósito maior do que qualquer dor. Me deu um motivo diário para resistir. Enquanto eu me reorganizava emocionalmente e aprendia, aos poucos, a ser mãe, uma nova reviravolta chegou sem aviso. Recebi uma mensagem de João. Sim, ele. Como se o passado quisesse bater à porta, testando se eu realmente havia me libertado. A mensagem era direta, quase acusatória. Por que você nunca me contou sobre a herança da sua família? Demorei alguns minutos para processar. Descobri, depois, que uma reportagem havia saído em um site de economia, destacando o crescimento da empresa do meu pai e o patrimônio da nossa família. E claro, João não perdeu tempo, seu interesse não era por mim, nem por Henrique, era pelo que ele podia tirar da situação. Respondi com a mesma calma que usei no dia em que pedi o divórcio: essa herança é exclusivamente minha, ela não faz parte do divórcio. João não aceitou com facilidade. Argumentou que tinha direitos, que eu escondi informações, que merecia uma parte do dinheiro. Fiquei olhando aquela mensagem por alguns segundos, lembrando de tudo que vivia ao lado dele, da frieza, das traições, da ausência durante minha gravidez. E senti nada. Não raiva, não tristeza. Apenas indiferença. Respondi com firmeza: lembre-se da sua traição, da forma como me tratou, de como desapareceu quando mais precisei. Você não tem direito a nada do que é meu. Ele tentou me intimidar, como sempre fazia. Mas aquela Pamela não existia mais. A mulher que se dobrava ao medo e à culpa ficou no passado. Eu era mãe, eu era livre, eu tinha uma nova vida, um novo senso de valor, e João era só um eco distante. Bloqueei o número dele, fechei aquela porta com tranquilidade, com a certeza de que, dessa vez, ela não seria mais aberta. Enquanto ele enfrentava problemas financeiros e mergulhava em suas próprias escolhas, eu estava construindo algo novo, sólido, meu. Com o tempo, voltei a me interessar pela vida profissional. Meu pai me fez uma proposta: trabalhar ao lado dele na empresa da família. A princípio, hesitei. Não queria me esconder sob o sobrenome dele, nem depender novamente de ninguém. Mas Paulo deixou claro que me via como uma mulher capaz, não como alguém que precisava de favores. Quero que você cresça aqui. Não como minha filha, mas como a profissional que você é. Aceitei o desafio. Voltar ao mundo corporativo foi assustador no início. Eu estava insegura, fora do mercado há algum tempo, e agora dividia meus dias entre fraldas, relatórios e noites mal dormidas. Mas havia algo revigorante em saber que estava construindo algo com propósito. E o mais importante, com liberdade. A empresa começou a me transformar. Redescobri talentos que estavam adormecidos, ideias que antes eram silenciadas por inseguranças começaram a ganhar espaço. E percebi que, além de mãe, eu também era criadora, empreendedora, líder. Ver Henrique crescer num ambiente seguro, com amor e estabilidade, era tudo o que eu precisava para saber que estava no caminho certo. Ele sorria com os olhos, gargalhava com facilidade, e me abraçava como se fosse minha âncora. Tudo nele me lembrava do quanto valeu a pena resistir. A presença de Paulo também me surpreendia a cada dia. Ele não era perfeito, nem pretendia apagar os anos perdidos. Mas estava lá. Nos pequenos gestos, no cuidado com o neto, no respeito pelas minhas decisões. A vida estava me mostrando que às vezes, os laços podem ser refeitos. Não do jeito que esperávamos, mas do jeito que precisamos. E então, certa noite,
enquanto colocava Henrique para dormir, olhei pela janela e percebi que, mesmo com todas as cicatrizes, eu estava em paz. A jornada não tinha sido fácil, e ainda não era. Mas agora, ao menos, era minha. Aquela noite em que olhei Henrique dormir em paz, percebi que o que antes era só sobrevivência tinha se tornado uma vida plena. Eu ainda carregava marcas, mas agora eram medalhas de guerra, provas de que sobrevivi a uma tempestade que quase me levou inteira. Mas eu sabia que para seguir em frente de verdade, precisava encerrar de vez o último capítulo mal resolvido da minha história com João. E o destino, mais uma vez, tratou de me testar. Numa manhã qualquer, enquanto revisava relatórios no escritório, recebi uma notificação no celular. Era uma nova mensagem dele. Ignorei. Algumas horas depois, mais uma. E então, uma ligação. Eu não queria abrir espaço para ele. Mas parte de mim, a parte que precisava fechar esse ciclo de maneira definitiva, sabia que talvez fosse necessário ouvir o que ele tinha a dizer. Atendi com o coração firme. Ele soava diferente. Cansado, mas contido. Pamela, eu queria dizer que me arrependo, de tudo, do que fiz com você, do que deixei de fazer, do Henrique. Eu fui um idiota. Houve um longo silêncio. Senti algo apertar dentro do peito, mas não era tristeza. Era um lamento antigo se desfazendo, finalmente. João, eu não te odeio, mas você não faz mais parte da minha vida. Você escolheu não estar presente e eu escolhi sobreviver sem você. Hoje, o que me guia é o que construo com o nosso filho, e, sinceramente, isso é tudo que importa. Do outro lado, ele tentou se justificar, se emocionar, mas nada daquilo mudava os fatos. A ferida tinha cicatrizado, e ouvir aquele pedido de desculpas, por mais atrasado que fosse, apenas selava algo que eu já sabia: ele era passado. Nos dias que seguiram, senti uma leveza inesperada. Ter encerrado essa conversa era como tirar um peso invisível que eu carregava no peito. E nesse espaço que se abriu, algo novo começou a florescer. Na empresa, meu envolvimento crescia. Assumi um novo projeto voltado para impacto social, e pude usar minha história como inspiração para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade emocional. Criei um programa interno de apoio psicológico para colaboradoras que viviam relacionamentos abusivos, ou que estavam em fase de recomeço. E ali, compartilhando e ouvindo histórias, percebi o quanto a dor pode ser semente. Foi durante esse projeto que conheci Luiz. Ele era consultor externo, responsável pela parte estratégica. Tinha um olhar calmo, uma escuta generosa, e uma empatia que me desarmava. No início, nossa relação era estritamente profissional, mas aos poucos, os cafés se tornaram conversas longas, e as conversas, conexões profundas. Ele sabia da minha história. Nunca demonstrou pena, apenas respeito. E isso foi tão novo para mim, tão diferente do que eu estava acostumada, que me assustou. Por meses resisti. Eu achava que o amor era perigoso, que se entregar novamente seria sinônimo de abrir brechas para a dor. Mas Luiz nunca apressou nada. Ele esperou, e eu precisei de tempo. Foi numa tarde comum, enquanto caminhávamos por um parque depois de uma reunião externa, que ele me disse com serenidade: Pamela, não quero ser alguém que te salva. Quero caminhar ao seu lado, se você me permitir. Naquela hora, eu soube que ele não vinha para me consertar, vinha para somar. E pela primeira vez, considerei que talvez fosse possível amar sem medo. Não um amor de conto de fadas, mas um amor real, leve, construído devagar, com cuidado. Apresentei Luiz ao Henrique aos poucos. E quando vi os dois no chão da sala, montando blocos, rindo de uma piada boba, senti algo diferente. Era como se aquele espaço que sempre parecia faltar, aquele vazio que João deixou, estivesse sendo preenchido com uma presença verdadeira. Luiz não tentava ser pai. Ele era um amigo, um porto seguro, um exemplo de afeto. Meu pai também o acolheu com naturalidade. Eles se respeitavam. Conversavam longamente sobre trabalho, viagens, futebol. Ver Paulo se abrindo para essa nova fase da minha vida foi mais um sinal de que, aos poucos, as feridas da nossa família estavam se curando. Mas apesar da calmaria que se instalava, eu sabia que ainda havia um último acerto de contas com o passado, e ele veio de forma inesperada. Recebi a notícia de que João estava internado. Nada grave, mas suficiente para fazê-lo repensar algumas escolhas.
Ele pediu para me ver. Minha primeira reação foi negar, mas algo dentro de mim dizia que aquele momento não era sobre ele, era sobre mim, sobre finalmente encerrar, de verdade, tudo que um dia me feriu. Decidi ir. Cheguei ao hospital sem grandes expectativas. Ele estava mais magro, com o olhar abatido. Quando me viu, sorriu com um misto de surpresa e vergonha. Não esperava que você viesse, disse. E eu apenas respondi, não vim por você, vim por mim. Nos minutos seguintes ele chorou, disse que se arrependia de não ter sido pai, de ter me perdido. Pediu perdão, de novo. E dessa vez, eu consegui olhar para ele com compaixão. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia ficar em paz. Fui embora com o coração tranquilo. Tinha feito as pazes com minha história e ao chegar em casa, com Henrique me esperando na porta, e Luiz na cozinha fazendo café, tive certeza, eu havia vencido. Depois daquela última conversa com João no hospital, algo dentro de mim finalmente se aquietou. Não era perdão no sentido tradicional, eu não esquecia o que aconteceu, nem justificava. Mas era um alívio que só vem quando a gente decide que não vai mais carregar peso que não é nosso. A partir dali, minha vida tomou um ritmo diferente. Um ritmo de reconstrução verdadeira. Henrique crescia rápido, cheio de energia e doçura. Cada pequeno progresso dele era uma vitória para mim também. Ver o brilho nos olhos dele quando me via chegar do trabalho, ou quando eu ajudava nas tarefas da escola, era a maior confirmação de que tudo que enfrentei valeu a pena. Ele era minha força, meu lembrete diário de que o amor pode ser seguro, leve e constante. Na empresa, meu papel se consolidava. Conquistei o respeito da equipe e assumi responsabilidades que antes me pareceriam impossíveis. Trabalhava lado a lado com meu pai, e nossa relação também se transformava. Ele deixou de ser apenas o homem austero e ausente do passado, para se tornar um parceiro, um mentor e, mais importante que tudo, um avô presente. Henrique o adorava. E ver meu pai se desarmar com aquele menino era algo quase mágico. Era como se as gerações estivessem se curando mutuamente. Luiz, por sua vez, tornou-se parte da nossa rotina com naturalidade. Ele não forçou espaço. Ele construiu presença com pequenos gestos, com constância. Quando eu duvidava de mim, ele me lembrava do quanto já tinha superado. Quando eu tinha medo, ele segurava minha mão sem me puxar. Era amor maduro, paciente, tranquilo, tão diferente de tudo que vivi antes, que às vezes eu achava que não era real. Mas era. E foi nesse cenário de reconstrução, onde tudo parecia enfim entrar nos trilhos, que recebi uma ligação que me desmontou por dentro. João havia falecido. Apesar da última conversa ter trazido uma espécie de encerramento, a notícia me paralisou. Não por amor ou saudade, mas por tudo que poderia ter sido diferente e não foi. Ele partiu sem ver Henrique crescer, sem viver o privilégio de ser pai, e por mais que a dor não fosse minha, o luto era. Não chorei por ele. Chorei por mim, por Henrique, por tudo que enfrentamos, chorei porque a morte dele selava, de forma definitiva, o fim de um ciclo que me moldou, me partiu, mas também me fortaleceu. No dia seguinte ao enterro, encontrei no celular um áudio dele, enviado poucos dias antes de partir. A voz fraca, mas sincera: Pamela, eu sei que não mereço muito, mas queria que você soubesse que admiro a mulher que você se tornou. Forte, determinada, uma mãe incrível. Você venceu mesmo sem mim, ou talvez por isso mesmo. Obrigado por ter sido a parte boa da minha vida, mesmo quando eu fui a pior da sua. Ouvir aquilo foi como fechar a última porta. Não com rancor, mas com compaixão, e naquele momento, tive certeza de que minha história, por mais difícil que tenha sido, me trouxe até ali. Forte, livre, inteira. Hoje, olho para minha trajetória com orgulho. Transformei dor em força, abandono em presença, medo em coragem. Criei um lar onde antes havia silêncio. Reconstruí vínculos com meu pai, reencontrei o amor verdadeiro, e principalmente, me reencontrei. Meu passado não me define, mas me ensinou. Me mostrou do que sou feita. E mesmo que a vida me teste de novo, e ela vai, sei que agora tenho raízes profundas, e asas firmes. A história com João foi um capítulo sombrio, mas não é mais o livro inteiro. É apenas parte do que me fez quem sou.
E agora, com Henrique ao meu lado, com Luiz dividindo meus dias, e com o legado que estou construindo profissionalmente, tenho certeza de que o melhor ainda está por vir. Hoje, sou mãe, filha, mulher. Mas, acima de tudo, sou livre. E prometi a mim mesma que nunca mais sacrificarei essa liberdade por nada. Nem por amor, nem por medo. Porque agora eu sei, o amor que vale a pena é aquele que nos liberta, não o que nos prende. E é com esse amor por mim, pelo meu filho, pela vida, que eu sigo de cabeça erguida, de alma leve, de coração inteiro.